Olá, me chamo Diego Carneiro, sou advogado especialista em direito condominial e no espaço jurídico deste mês abordaremos um tema que ainda gera muitas dúvidas no universo condominial: a destituição do síndico, seja ele morador ou profissional, subsíndico ou membros do conselho fiscal do condomínio. Pois bem, se você é síndico ou morador de um condomínio, tem ou já teve dúvidas sobre a destituição do síndico morador, do síndico profissional, subsíndico ou membros do conselho de um condomínio, quais as principais causas de destituição, como realizar o procedimento, onde realizar o procedimento, qual quórum de aprovação, o que diz a legislação sobre o tema, se é possível aplicar a analogia para a destituição dos cargos em que a lei não menciona de forma específica. Fique tranquilo. Nos próximos minutos, irei te repassar informações valiosas e retirar várias das suas dúvidas sobre o assunto. Não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo e compartilhar as informações adiante, pois a sua dúvida também pode ser a de outro síndico ou morador de condomínio. Desta forma, sua colaboração espalhando a nossa palavra é muito importante para trazer esclarecimentos à coletividade condominial. Pois bem, indo direto ao ponto, o síndico do condomínio, seja ele morador ou profissional, ele é eleito em assembleia. Deste modo, deve cumprir uma série de deveres, estejam eles esculpidos na convenção, no regimento interno ou nas atas de assembleia, ou até mesmo na legislação. Algo que fica muito claro nos incisos do artigo 1348 do Código Civil Brasileiro. Compete ao síndico representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns. Cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações de assembleia. Diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Ou seja, participar da gestão condominial requer muita dedicação e transparência, sejam estes gestores profissionais ou gestores voluntários. Dentre os principais motivos que podem levar à decisão de destituição do síndico, elencamos a má gestão financeira, que inclui a falta de transparência no uso e administração dos recursos, falta de controle das despesas, não pagamento de contas e impostos, dentre outros. Outro motivo que destacamos é a falta de transparência, que consiste em não prestar contas, não realizar assembleias para discussão de assuntos importantes e não disponibilizar informações relevantes. São exemplos de atitudes que denotam falta de transparência. Outro motivo comum é a violação das leis e normas do condomínio, pois em um condomínio, todos os condomínios eles são regidos por diversas leis e normas, e o síndico é responsável por garantir que todas elas sejam cumpridas. Logo, não cumprir ou permitir que outros moradores ou funcionários descumpram normas é um relevante motivo para a destituição. Ademais, o desrespeito aos moradores também é um outro motivo, que inclui atitudes inadequadas do gestor em relação aos moradores. Tratar pessoas de forma desrespeitosa, ignorar solicitações e reclamações e não agir de forma justa e imparcial em casos de situações de conflito. Além dos já citados, outros motivos podem levar à destituição do síndico, tais como falta de habilidade em lidar com emergências, não realizar as manutenções obrigatórias ou necessárias em um condomínio e até mesmo a falta de dedicação na gestão do condomínio. Porém, cada caso é um caso e deve ser analisado de forma cuidadosa pelos moradores, assim como oportunizar o direito de resposta ao síndico, antes de tomar qualquer decisão de levar adiante a tentativa de destituição do síndico em assembleia. Contudo, salientamos a importância de registrar as possíveis infrações, sejam por e-mail, livro de ocorrências ou aplicativos do condomínio. Em se tratando de questões financeiras, recomendamos que as anotações sejam feitas e registradas no livro de prestação de contas, em assembleia ou por e-mail direcionado à gestão. Porém, se não forem resolvidas e o caso for adiante, é preciso ter ciência dos procedimentos a serem seguidos.
Pois bem, de acordo com o artigo 1349 do Código Civil Brasileiro, somente em assembleia, especialmente convocada para esta finalidade, poderá ser votada a destituição do síndico. O que diz o artigo 1349 do Código Civil? A Assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou não administrar convenientemente o condomínio. Na prática, 1/4 dos condôminos deverão convocar uma assembleia nos termos do artigo 1350, parágrafo 1º, ou 1355 do Código Civil, devendo constar em pauta especificamente a deliberação sobre a destituição do síndico e a deliberação sobre a eleição de um novo síndico. Salientamos que, após assinado por 1/4 dos condôminos, o edital deve ser remetido a todos os condôminos, inclusive ao síndico, se morador ou profissional, garantindo a ele o direito de resposta e esclarecimento sobre as alegações que ensejam o seu pedido de destituição. Uma dúvida muito frequente é sobre o quórum de maioria absoluta de seus membros que está descrito na lei. Neste sentido, o STJ já se posicionou, quando julgou a matéria em recurso especial, que deverá ser levada em consideração a maioria absoluta dos presentes em assembleia. Outra dúvida recorrente é como proceder nos casos de síndico profissional. A destituição do síndico profissional segue os mesmos critérios da destituição do síndico morador. A questão é que o síndico profissional, além de ser eleito, ele tem um contrato de prestação de serviço. Neste sentido, a destituição deve passar pelo mesmo trâmite de assembleia e obter o mesmo quórum previsto no artigo 1349 do Código Civil, que é de maioria absoluta dos presentes em assembleia. A diferença poderá ocorrer no modo de convocação desta assembleia e vai depender da assembleia de eleição do síndico profissional e do contrato firmado com ele. Pois se a assembleia que o elegeu delegou poderes de representação ao Conselho Fiscal para assinatura do contrato, bem como para convocação de assembleia de destituição do síndico profissional, poderá ser convocada apenas com a assinatura do Conselho Fiscal, amparado pelo parágrafo 1º do artigo 1348 do Código Civil, tornando, neste caso, desnecessária a coleta de assinatura por 1/4 dos condôminos. Contudo, é sim preciso que esse edital seja divulgado para todos os condôminos, assim como para o síndico profissional. Outra dica é fazer constar como cláusula do contrato de síndico profissional a delegação de poderes ao Conselho Fiscal para convocar a Assembleia nos casos de necessidade de destituição do profissional. A relevância do síndico profissional requer cuidados tanto na contratação quanto na destituição. Por isso, é extremamente relevante que o seu condomínio, possua uma assessoria jurídica. Outra pergunta comum é se o conselheiro fiscal ou subsíndico também podem ser destituídos. O Conselho Fiscal ele é um órgão do condomínio e tem como principal função analisar e emitir parecer sobre as contas do síndico. Porém, também podem existir outros conselhos com as mais diversas atribuições nos condomínios, a exemplo do Conselho de Obras, do Conselho Consultivo, dentre outros, a depender da necessidade. Deste modo, se o conselheiro eleito não estiver desempenhando a contento as suas atividades da função para a qual foi eleito, ele sim pode ser destituído como conselheiro. Outra função importante no condomínio é a de subsíndico, que é regulamentada na convenção de condomínio, que, via de regra, atua nas ausências do síndico ou quando ele lhe atribuir algumas tarefas, que, por sua vez, se não tiver uma boa atuação, também poderá vir a ser destituído. Da mesma forma, somente os condôminos reunidos em assembleia podem realizar a destituição de um conselheiro ou do subsíndico, uma vez que foram eleitos em assembleia. Deste modo, apesar de não haver previsão legal específica sobre o assunto, aplica-se o critério da analogia para os casos de necessidade de destituição desses cargos. É importante salientar que o síndico não pode, por conta própria, destituir conselheiros ou subsíndico, ainda que eles não estejam atuando de forma relevante,
deve levar o assunto para a Assembleia. De igual maneira, o próprio Conselho ou o subsíndico não tem poderes para realizar a destituição dos demais membros ou do próprio síndico, salvo se um síndico profissional e se tiver essa atribuição delegada em Assembleia e no contrato de contratação do profissional. O embasamento jurídico está no fato de que somente a Assembleia Geral de Condôminos é quem pode realizar a destituição do síndico. De igual maneira, por analogia, aplica-se o mesmo entendimento para a destituição dos demais membros eleitos, sejam eles conselheiros ou subsíndico. O procedimento funciona da mesma forma. Quando um membro do conselho do condomínio, seja subsíndico ou conselho, não exercer corretamente as suas funções para a qual foi designado, deverá sim ser levado em assembleia para a destituição. No caso do conselheiro fiscal, ele deve analisar e emitir o parecer sobre as contas do síndico. Se ele não a faz, é um motivo relevante para a sua destituição, pois este parecer é relevante e importante para os demais condôminos votarem sobre a aprovação das contas do síndico em assembleia ordinária, anualmente convocada com esta finalidade. O mesmo pode ser aplicado na destituição do subsíndico, que se não tiver uma boa atuação nas ausências do síndico, também poderá ser levado o assunto para a Assembleia para a destituição. Concluímos que seja qual for a destituição de cargos de condomínio, deve ocorrer em Assembleia regularmente convocada para este fim e a aprovação deverá ocorrer por maioria absoluta dos presentes em Assembleia. Estas foram as dicas sobre destituição do síndico morador, do síndico profissional, subsíndico ou membros do conselho de um condomínio. Espero ter colaborado para aprimorar o seu conhecimento acerca do direito condominial e até breve com um novo tema de conhecimento. Muito obrigado.